Botafogo de João Textor se movimenta muito bem no mercado e acaba de anunciar nessa tarde a contratação do meia Claudinho, que estava no futebol do Catar, agora sob comando de Luiz Castro. O Grêmio é mais um interessado em Svarino. Segundo informação de Cesar Cidade Dias, da Rádio Imortal, nesta sexta-feira, 19/12, o clube estaria propondo abater dívidas do Botafogo por Cuiabano e Nathan Fernandes para contratar o meia venezuelano para 2026. Segundo a imprensa, o Botafogo estava negociando há um mês com Grêmio e Vitória, em um acordo triplo para quitar dívidas por Janderson, Lucas Alter, Nathan Fernandes e Wagner Leonardo. Decisivo nos títulos da Libertadores e do Campeonato Brasileiro em 2024, Svarino não teve o mesmo desempenho em 2025. O Botafogo de Futebol e Regatas protagoniza mais um movimento de enorme impacto no cenário do futebol brasileiro ao anunciar a contratação do meia Claudinho, jogador que construiu uma trajetória sólida no futebol europeu defendendo o Zenit. Mais recentemente, atuava no competitivo mercado do futebol do Catar. Trata-se de uma contratação que não pode ser reduzida a números ou cifras, mas que simboliza um posicionamento claro do clube. O Botafogo não apenas sonha com protagonismo, ele trabalha de forma concreta para alcançá-lo. A chegada de Claudinho representa um salto técnico e simbólico no projeto esportivo do Glorioso, em um futebol cada vez mais exigente, no qual criatividade, inteligência tática e capacidade de decisão são diferenciais raros. O Botafogo vai ao mercado buscar um jogador com perfil comprovado, experiência internacional e capacidade de assumir responsabilidades. Claudinho não chega como promessa, chega como realidade, como atleta pronto para ser protagonista. A trajetória do meia fala por si. Revelado no futebol brasileiro, Claudinho rapidamente se destacou pela qualidade técnica refinada, visão de jogo acima da média e capacidade de atuar em diferentes funções no meio-campo. Sua consolidação no Zenit marcou um período de maturidade profissional, atuando em alto nível, disputando competições continentais e sendo peça importante em um dos clubes mais dominantes do leste europeu. Essa vivência moldou um jogador mais completo, mais estratégico e mais preparado para grandes desafios. A passagem pelo futebol do Catar, muitas vezes vista de forma superficial, também contribuiu para ampliar o repertório do atleta. Atuando em um contexto diferente, Claudinho manteve regularidade, protagonismo e desempenho elevado, demonstrando profissionalismo, adaptação e capacidade de liderança. Ele retorna ao futebol brasileiro, não apenas com bagagem técnica, mas com uma mentalidade mais madura, consciente e preparada para assumir o peso de uma camisa histórica. O Botafogo, ao concretizar essa contratação, envia uma mensagem clara ao mercado e aos seus concorrentes. O clube não busca apenas reforços pontuais, mas jogadores que elevem o nível do elenco como um todo. Claudinho chega para ser referência, para organizar o jogo, para ser o elo entre meio e ataque e para dar ao time uma identidade técnica mais fluida, criativa e agressiva. Do ponto de vista tático, a contratação de Claudinho amplia consideravelmente as possibilidades do Botafogo. Trata-se de um meia capaz de atuar centralizado, flutuando entre linhas, mas também com inteligência para cair pelos lados, acelerar transições e ditar o ritmo da equipe. Sua leitura de jogo permite que o time tenha mais controle da posse, mais clareza nas construções ofensivas e mais capacidade de enfrentar defesas fechadas, um desafio constante no futebol brasileiro. A chegada do jogador também impacta diretamente o ambiente interno do elenco. Atletas experientes tendem a elevar o padrão de cobrança, de treino e de comportamento. Claudinho chega com histórico de profissionalismo, convivência em ligas exigentes e com compreensão clara do que significa competir em alto nível. Sua presença influencia positivamente os mais jovens e reforça a cultura de excelência que o Botafogo busca consolidar. Para a torcida alvinegra, o anúncio gera uma reação imediata de empolgação e expectativa. O torcedor reconhece em Claudinho um nome que simboliza qualidade, ousadia e ambição. A contratação reforça a sensação de que o clube está disposto a investir de forma inteligente, trazendo atletas que realmente façam diferença dentro de campo e que honrem a tradição da camisa alvinegra. A história do Botafogo sempre esteve ligada a jogadores criativos, capazes de pensar o jogo de forma diferente, de decidir partidas com talento e personalidade. Claudinho se encaixa perfeitamente nessa linhagem. Sua forma de jogar dialoga com a identidade histórica do clube, que sempre valorizou o futebol bem jogado, técnico e envolvente. Sua chegada parece resgatar esse DNA, agora adaptado às exigências do futebol moderno. Fora das quatro linhas, a contratação fortalece ainda mais a imagem institucional do Botafogo. O clube se projeta como um destino atrativo para jogadores que atuaram no exterior e desejam retornar ao Brasil em alto nível competitivo. Isso amplia o alcance da marca,
fortalece negociações futuras e consolida o Glorioso como um dos protagonistas do mercado nacional. A diretoria alvinegra demonstra, com esse movimento, coerência e planejamento. Não se trata de uma contratação impulsiva, mas de uma decisão alinhada a um projeto esportivo claro, que busca equilíbrio entre desempenho imediato e construção de um time competitivo a médio e longo prazo. Claudinho encaixa exatamente nesse perfil, reunindo qualidade técnica, experiência e idade ideal para render em alto nível. A expectativa em torno da adaptação do jogador é alta, mas realista. Claudinho conhece o futebol brasileiro, entende o calendário, a intensidade e a pressão que envolve atuar em um clube de massa. Isso reduz riscos e acelera sua integração ao elenco, permitindo que ele contribua desde os primeiros jogos, algo fundamental em um clube que disputa objetivos ambiciosos. No estádio Newton Santos, a presença de Claudinho promete transformar o ambiente. O torcedor espera ver um Botafogo mais criativo, mais agressivo e mais dominante com a bola. A arquibancada reconhece quando o clube investe em talento e responde com apoio, confiança e cobrança positiva. A relação entre jogador, time e torcida tende a se fortalecer rapidamente. A contratação também representa um passo importante na consolidação do Botafogo como um clube que pensa grande no cenário sul-americano. Jogadores com passagem pela Europa e pelo mercado internacional elevam o nível de competitividade do elenco e preparam o time para desafios continentais, nos quais experiência e inteligência tática fazem enorme diferença. Claudinho chega ciente da responsabilidade que carrega. Vestir a camisa do Botafogo não é apenas defender um clube, é representar uma história centenária, uma torcida apaixonada e uma tradição que exige entrega, comprometimento e personalidade. Seu perfil indica que ele entende esse peso e está disposto a assumir esse papel. A presença do meia também oferece ao treinador mais recursos estratégicos para lidar com diferentes adversários e contextos de jogo. Em partidas que exigem paciência, Claudinho pode ser o organizador; em jogos mais abertos, pode ser o acelerador; em momentos decisivos, pode ser o jogador capaz de encontrar soluções improváveis. Essa versatilidade é um ativo valioso. O Botafogo, com essa contratação, reforça a ideia de que seu projeto não é passageiro. O clube constrói uma base sólida, com jogadores capazes de sustentar um nível elevado de desempenho ao longo de uma temporada extensa e desgastante. Claudinho se soma a esse processo como uma peça central, alguém em torno de quem o time pode se estruturar. A repercussão do anúncio ultrapassa os limites do clube. Analistas, torcedores de outras equipes e a própria imprensa reconhecem o peso da contratação. O Botafogo passa a ser visto com ainda mais respeito e atenção, não apenas como um participante, mas como um concorrente direto em todas as competições que disputa. O retorno de um jogador desse nível ao futebol brasileiro também contribui para o fortalecimento da liga como um todo. Claudinho eleva o padrão técnico dos jogos, aumenta a atratividade do campeonato e reforça a imagem de que o Brasil segue sendo um destino relevante para atletas de alto nível. Para o Botafogo, especificamente, essa contratação simboliza confiança no presente e esperança no futuro. É a materialização de um projeto que alia investimento, planejamento e identidade. Claudinho não chega para apagar histórias passadas, mas para escrever novas páginas, para ser parte ativa de um Botafogo que se reconstrói com ambição e consciência. Ao anunciar a contratação do meia que brilhou no Zenit e se consolidou no futebol internacional, o Botafogo reafirma sua vocação histórica de protagonismo. O clube mostra que sabe onde quer chegar e que está disposto a trilhar esse caminho com coragem, inteligência e respeito à própria grandeza. Assim, a chegada de Claudinho não é apenas mais um reforço, é um marco, um sinal claro de evolução, uma demonstração de força e planejamento. O Botafogo segue avançando, fortalecendo seu elenco e alimentando o sonho de sua torcida, com a convicção de que grandes conquistas exigem grandes decisões, e a contratação de Claudinho é, sem dúvida, uma delas.